Bom dia, a paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos. É mais um momento, que Deus dá aí para mim, para você, para que nós possamos aí estar engrandecendo, magnificando o seu nome. É mais um momento que o Espírito Santo de Deus ele tem aí operado incessantemente sobre a minha vida, sobre a tua vida. E nós só temos a glorificar e exaltar esse Deus tão maravilhoso que nos despertou na data desse dia para que nós, aleluia, pudéssemos adorá-lo, manifestar a graça salvífica, expressar essa gratidão maravilhosa diante desse Deus que tudo pode, amém? Eu venho no contexto das Sagradas Escrituras, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, para que nós possamos aí engrandecer o nome do nosso Deus, para que nós possamos aí magnificá-lo, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, eu quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo aí em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, Lucas 14, versículo 15 ao versículo 24, amém? Enquanto eu estou orando, os amados irmãos aí também comigo, e vamos abrir nas Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 14, amém? Glórias a Deus. Então oramos, vamos estar orando ao Senhor e clamando a Ele. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando conosco nesta manhã, pois necessitamos, ó Pai, ouvir a voz, ó Pai, do Senhor. Necessitamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, aleluia, relacionados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ao teu reino, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, quando nós, aleluia, Senhor, nos aliançamos contigo, escreve o nosso nome no livro da vida, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cumprir todo o propósito, ó Pai, do teu coração, Senhor Deus, para que o nosso nome venha permanecer, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, lutar, Senhor Deus, combater um bom combate, ó Pai, acabar a carreira e guardar a fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oh Deus de Israel, o Senhor é bom. Em todo tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso. Glórias a Deus, o Senhor maravilhoso é. Vamos estar, então, aqueles que acharam a palavra do Senhor, nós vamos estar ministrando, Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é bom. Todos acharam aí a palavra do Senhor para nós estarmos lendo? Nós vamos estar lendo então. Oh, aleluia. Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao versículo 24. Aleluia. Glórias a Deus. Leiamos. Diz a palavra do Senhor. E ouvindo isto, deixa eu subir o texto um pouquinho, que subiu demais aqui, descer. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar.
E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E o outro: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é um texto que fala sobre as bodas do Cordeiro. É um texto que fala sobre a grande ceia, né? Em Mateus capítulo 22, esse texto ele é repetido, né? Mateus capítulo 22. Nós vamos estar lendo também para nós trazermos compreensão à leitura bíblica. Mateus capítulo 22. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim Mateus 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-vos e dizia por parábolas: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vindes às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, está preparada, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que entrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: amarrai de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele está falando comigo, o Senhor está falando contigo, e nós precisamos entender o chamado do nosso Mestre, o chamado do nosso Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que Deus tem preparado para você. Nós precisamos entender a vontade de Deus, aquilo que Deus tem verdadeiramente como projeto para a minha vida e como projeto para a tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós não temos encarado esses projetos de Deus como se Deus estivesse falando conosco. Nessa manhã, enquanto estava em oração, Deus me deu essa palavra. Eu estava buscando uma palavra de Deus, né? Tinha algumas que o Senhor já tinha colocado no meu coração, mas essa veio veementemente. E o texto dessa mensagem diz assim: corresponder ao chamado de Deus. Será que temos correspondido ao chamado de Deus? Será que temos nos colocado diante desse maravilhoso Deus que tudo pode? Ele tem preparado maravilhas para a minha vida, Ele tem preparado maravilhas para a sua vida, mas será que temos colocado o nosso coração em Deus? Será que temos colocado verdadeiramente a nossa vida no altar do Senhor para que Ele venha verdadeiramente operar na minha vida e na tua vida? Nós precisamos entender isso. Em Isaías, meus amados irmãos, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze pesados os ouvidos, e fecha-lhe os ouvidos, os olhos, para que eles não vejam com os olhos, não os ouçam com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. O Senhor, Ele tem, aleluia, ficado triste, porque verdadeiramente está escrito:
Cada um de nós temos um chamado diante do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos abrir para que tenhamos o texto na íntegra, né? Mateus capítulo 28, verso 18, amém? Ele diz na íntegra o texto, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso no versículo 18. No versículo 19 ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma palavra que está no imperativo. Deus, ele tem falado comigo, contigo, ele tem dito: ide por todo o mundo, fazendo discípulos. Será que temos correspondido ao chamado de Deus? Aquilo que ele tem falado aos nossos corações? Nós precisamos entender que Deus, ele tem um desejo assim tremendo de fazer com que nós venhamos entender os seus mistérios. Mas será que temos entendido os mistérios de Deus? Será que temos colocado diante de Deus tudo aquilo que Ele quer que eu venha fazer, que você venha fazer? Será que nós temos colocado diante do Senhor, aleluia, todo o seu desejo, o desejo do coração de Deus? Será que isso tem nos facultado? Nós precisamos entender, nós precisamos, aleluia, nos qualificar para estar cumprindo o desejo do Mestre. E essa qualificação, amados irmãos, é só diante de uma coisa, só diante das Sagradas Escrituras. Não tem outro lugar para que possamos nos identificar. É só diante de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo, ele vem e fala aos Gálatas, né? Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou, dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aí ele fala com os Gálatas a respeito dos ensinamentos que ele deu e trouxe aos Gálatas. Ele diz assim: maravilho-me. E esse maravilho-me não é uma coisa que ele está dizendo assim, eu me orgulho, não. Ele está dizendo que ele está espantado. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Preste bem atenção. Mas ainda que nós mesmos, ou
um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer maldito. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, novamente seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de um homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, a revelar ao seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ir ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora anuncia a fé, aquele que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida da minha amada irmã. Bom dia, um bom domingo, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos sucumbindo na missão. O Senhor, Ele tem uma palavra maravilhosa como esta que Ele tem nos dado nessa manhã. Mas essa palavra que Ele tem nos dado tem sido pregada já há muito tempo. E se nós olharmos cronologicamente, 2022 anos. E quantas vezes nós já ouvimos essa palavra ser pregada? Será que temos dado ouvidos à sã doutrina? Ou temos procurado uma doutrina que nos satisfaz o coração? É o que mais tem acontecido hoje. Nós estamos adequando o Evangelho e a doutrina do Evangelho à nossa pessoa. Nós não estamos mais nos importando a respeito do que o Evangelho tem dito para que façamos, mas nós temos adaptado o Evangelho à nossa realidade. E quando muito nós, amados irmãos, falamos acerca daquele que está à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, mas nós mesmos não tomamos como missão aquilo que se diz palavra da cruz,
aquilo que se diz palavra de vida eterna. Então, mais uma vez eu te pergunto, o que nós temos feito com o chamado de Deus nas nossas vidas? Será que temos falado com Deus, olha, o Senhor aceita isso porque isso que eu estou te dando é o que eu posso fazer. Eu não posso fazer mais nada além do que eu estou te dando. O Jesus que eu conheço, ele diz assim, olha, aquele que te pedir para andar uma légua, você anda em duas. Aquele que te pedir alguma coisa, ele diz assim, que te arranca a blusa, você dá a túnica também. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós estamos falando de um mestre que tem se esforçado através do Espírito Santo, e ele tem dito que tem chorado e tem exclamado e tem falado com o Pai a respeito meu, a respeito de cada um de nós. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele chega para Pedro e diz assim, olha, Satanás, ele tem te pedido para peneirar, e acerca de ti eu já tenho orado 3 vezes. O Senhor, ele tem velado para que a palavra dele venha se cumprir na minha vida e na tua vida. E quantas vezes a palavra chega, corta o nosso coração, nós ouvimos a palavra de bom grado, mas ela, como tem caído num solo pedregoso, num solo rochoso, e ela não tem dado boa semente, ela morre. Nós precisamos entender que esse maravilhoso Deus, ele quer fazer o extraordinário na minha vida, o extraordinário na tua vida. Ele não quer dar à minha pessoa, à tua pessoa, aquilo que é somente necessário, mas ele quer trazer o extraordinário. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na sua presença. Nós precisamos nos maravilhar diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós, aleluia, nos alegramos nessa manhã, Pai, de estar na tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando mais aos corações, ó Pai. Ó Deus que tudo pode, ó Deus que tudo fala, ó Deus que compreende, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, mesmo quando nós estamos em silêncio. Então Deus opera maravilhosamente na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? O pastor Carlos está correndo aqui, daqui a pouco, 9 horas, nós estamos com a escola dominical. Já vamos nos preparar para a escola dominical aqui. E 10 até o meio-dia nós temos o culto na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Amém? Que Deus esteja te abençoando, renovando as suas forças no Senhor, que Ele esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica aqui, o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe e fica na paz. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja concedendo aí a cada um de vocês um domingo maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.